mais proveitoso. Vou compartilhar aqui, aí vocês confirmem comigo se a apresentação já está ok. Vou ver aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Tô ajeitando aqui ainda. Tranquilo. Tá indo? Tá aparecendo, só falta aparecer o modo apresentação. A gente Então, vê a sua tela do PowerPoint. continuar para completar a janela do app PowerPoint? Sim, estou aceitando. Na verdade, você tem que compartilhar, acho que você compartilhou a janela, teria que compartilhar a tela toda. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Para a apresentação, compartilhar, modificando da tela, isso mesmo, apertei errado aqui. Vocês podem colocar a pergunta no chat também, e aí alguém faça a pergunta para mim. Então, estou tentando compartilhar aqui, compartilhar a tela inteira. Tendo algum problema que não está indo. Olha, esses pau que dá aqui no Mac, só tem um jeito para fazer, eu tenho que sair e entrar de novo. Tudo bem, a gente aguarda. Eu vou pausar a gravação aqui, e aí a hora que começar a Espera aí gente... só um pouquinho, não, só um pouquinho, talvez vai agora de novo. É pau do Mac mesmo, sem cuidado. Vamos ver se vai de novo. Agora foi? Agora foi. Beleza. Não, é que dá uns pau aqui que, nossa senhora, toda vez tem um BOzinho. Tá a primeira página, o título, tudo certinho. Exato, pode O começar. som tá ok? Tá perfeito. Obrigado, gente. De novo, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder falar sobre esse tema. E assim, o título da aula vai ser o que os subtipos de IgG revelam sobre a gravidade da Covid-19 e a resposta às vacinas, né? Eu sou o Carlos Prudêncio. Aqui eu sou da área de imunologia, do Instituto Adolfo Lutz. O Instituto Adolfo Lutz, para quem não conhece, ele é um instituto de pesquisa público do estado de São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz, ele é localizado aqui na capital e tem mais regionais espalhadas ao longo de várias cidades do estado de São Paulo. Se não me engano, são 13. Inclusive, tem uma filial em Ribeirão Preto. Hoje funciona assim, o foco é em saúde pública e basicamente é um instituto, né, um laboratório de saúde pública de apoio à vigilância. Então, a ideia, a aplicação do Instituto Adolfo Lúcio é justamente resolver esses problemas de saúde pública, tais como pandemias, nas áreas, né, de biologia, química e áreas, né, que envolvem essas questões sanitaristas e relacionadas. Bom, o Instituto Adolfo Lutz, ele é já um órgão centenário, já tem toda uma tradição, né, e também, além de ser um órgão de aplicação, né, de atender a vigilância, ele também tem que atuar, né, na pesquisa, desenvolvimento e inovação. Meu papel aqui, ele é mais principalmente voltado à pesquisa, né, essa parte mais voltada a desenvolver metodologias do que a prestação de serviço propriamente dito. E como que eu vou explorar a aula nesse sentido, então? A gente vem fazendo pesquisas, assim, que são pesquisas que tentam também ter uma visão prática, né? E essa visão que a gente tenta desenvolver aqui, ela tem que estar entre a universidade e o instituto de pesquisa que está ali apoiando a população.
na pandemia, a gente viu uma maneira, assim, de poder trabalhar isso, né, de uma forma bem interessante. Em termos, assim, de até, a gente começou a explorar algumas áreas, assim, voltado mesmo para a Covid-19, que rendeu conhecimento, né, rendeu uma aprendizagem muito grande com isso, desenvolvimento do laboratório, novas parcerias e colaborações, e a gente vai trabalhar basicamente nesses tópicos aqui. Para quem não se lembra da pandemia, porque já faz um tempinho, fez exatamente 5 anos, no dia 11 de março de 2020, quando foi decretada a pandemia, né? Parece que não, mas já se passaram 5 anos. E muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Todo mundo passou por N situações, e a gente sabe que os números são assim, são muito significativos com relação ao período da pandemia, né? Só para relembrar aqui, a gente sabe que no total, né, de casos registrados da Covid-19 foi quase 800 milhões, mortes registradas 7 milhões, mas as mortes estimadas, elas passam de 20 milhões tranquilamente, né? Todo mundo aqui, com certeza, tem um parente, um conhecido que sucumbiu à Covid-19. Entre os países, né, a gente tem os principais números, né, de casos foram nos Estados Unidos, a China, depois Índia, Brasil em sexto. E para a gente ter uma ideia atualmente, eu acho que muitas pessoas não sabem atualmente o contexto que está. Eu peguei esses dados aqui essa semana da Organização Mundial de Saúde, nós estamos tendo em torno de 2.000 casos notificados, né, por mês, a cada 28 dias, que é o período aqui da análise. Deixa eu achar meu ponteiro aqui, achei. Aí, esses números de casos aqui, ó, reflete bastante, por exemplo, né, muito baixo, né? Se a gente tiver uma Covid hoje, nem notifica mais, mas está tendo muitos casos. É que a notificação, esse acompanhamento, ele não está tendo o mesmo rigor que igual tinha antes, né? E claro que o efeito, né, foi diluindo também. Aqui no Brasil, notificado, nós temos 53 óbitos, né? Então, e desculpe, eu estou falando aqui óbitos. Esses números aqui são óbitos que são notificados diretamente ligados à Covid. Continuando aqui com relação a vacinas, a gente tem um número gigantesco de vacinas, né, de doses vacinais que foram administradas. A gente sabe que a primeira vacina ela foi disponibilizada em 22 de julho de 2020, foi num tempo absurdamente rápido. 67% da população recebeu uma dose primária da vacina, e desses, por exemplo, pelo menos um booster foi 32%, ou seja, são números gigantescos, né, que representam esses 13 bilhões aí de doses, né, de doses administradas. O Brasil teve uma cobertura de 87%, né, da população que teve como cobertura. E isso também é um número gigantesco dado ao Brasil, que tem dimensões continentais. E dentre essas vacinas, né, a gente viu que prevaleceu, em termos assim, de importância, tanto de aplicação como até em termos assim, de um passo tecnológico, as vacinas baseadas em RNA mensageiro. Aqui a gente tem as vacinas da Pfizer e da Moderna, né? São monovalentes com a cepa ancestral, depois tiveram vacinas bivalentes, e depois voltaram as monovalentes baseadas nas variantes Omicrons. Inclusive, hoje está focado na JN1, né? Que a última recomendação do comitê é que a vacina seja baseada na JN1 para aquelas pessoas que são indicadas. Com relação à vacinação em si, né? O conceito que a gente assim deve introduzir, né, na aula é o seguinte: como principal avanço, nós tivemos a vacina de RNA mensageiro, que é uma vacina, né, que a tecnologia da RNA mensageiro é antiga, o que ocorreu realmente de mais moderno foi o encapsulamento por nanopartículas,
O sistema de vacinação dela é baseado em intramuscular, injeção mesmo, o que leva a um tipo de vacina neutralizante, né? Que é aquela vacina que vai ser neutralizante, que normalmente é aplicada em mucosas e que é mais comum a gente ouvir vacinas vivas inativadas, desculpa, vacinas atenuadas ou vacinas que têm assim um efeito de mucosa muito pronunciante. Nesse caso aqui, não que vacinas tipo recombinantes, outros, não possam ser de mucosas, mas normalmente, quando a gente aplica uma vacina, né, na região, por exemplo, respiratória, espera-se que ela seja uma vacina esterilizante, que é diferente de neutralizante. Né? No caso da vacina esterilizante, o patógeno não vai conseguir ter tempo hábil de se multiplicar no nosso organismo. Mas na vacina neutralizante, sim, o patógeno vai multiplicar, ele vai espalhar, para depois ele ser neutralizado pelos anticorpos, como a principal mecanismo de defesa. Quando a gente utiliza a vacina esterilizante, a gente já usa outras arquiteturas do sistema imune, como imunidade celular, ocorre uma interação melhor entre as duas imunidades, ocorre outros antígenos protetores, que não, no caso aqui, é fortemente baseada na proteína spike. E aí são rotas, escolhas e caminhos que levam a um resultado. E como a gente já introduziu a questão da vacina neutralizante, nada mais adequado do que mostrar o quê? O ciclo da resposta humoral, né? Que a gente tem uma fase aguda da doença e uma fase convalescente. Então, na fase aguda tem replicação viral. Então, os meus mecanismos de defesa de resposta imune aqui são inatos, ou uma resposta assim, mais inespecífica, mas ela é rápida. Ao mesmo tempo que o vírus vai diminuindo, já vai gerando resposta imune secundária, que é aquela resposta adaptativa. E aí a gente tem uma série de anticorpos, né? O próprio suporte da resposta celular também vai tudo amadurecendo para levar uma resposta baseada em anticorpos. Então, normalmente a gente precisa de umas 2 semanas, contando mais uma de replicação do vírus, para a gente já começar a realmente ter uma resposta madura de anticorpos IgG, que é onde vai ser a base da resposta neutralizante. Gente, se alguém tiver dúvida, tá ok? Pode me perguntar. Aqui são introduções básicas. E nada mais adequado do que a gente entender a estrutura do anticorpo. Né? A estrutura do anticorpo, a gente vai explorar isso um pouco, ela é baseada em 2 cadeias pesadas, na ponta tem uma região variável, e também 2 cadeias leves, que são essas em vermelho. Ou seja, em azul a cadeia pesada, em vermelho a cadeia leve. Eu tenho uma região constante para a cadeia pesada e uma região constante para a cadeia leve. Então, essa molécula do anticorpo, ela tem essa região variável que é onde se liga o antígeno e que tem a diversidade para se ligar nos antígenos. Né? Aqui eu tenho o paratopo, né? Que vai se ligar num epítopo específico. Os anticorpos, na verdade, eles são sintetizados por genes diferentes. Na hora que eles são exportados, eles são montados, né, normalmente por pontes de sulfeto, tanto entre as cadeias pesadas como entre as cadeias pesadas e leves. Isso é uma construção de uma proteína complexa, que é o anticorpo. E ele tem composto basicamente por uma região FAB, né, e uma região FC. Essa região FAB, ela é mais variável, né, é aquela região mais funcional para ele se ligar ao antígeno. Mas a região FC, que é uma região muito constante, mas que determina as classes dos anticorpos, já é uma região de comunicação com o sistema imune. Então, essa região FC onde eu estou circulando, ela é uma região que tem bastante outras funções que não só ligar a um epítopo qualquer. E a gente, quando vê um anticorpo assim, esse aqui é um exemplo de uma IgG1, mas a gente tem basicamente que circula 4 tipos de anticorpos diferentes, que é a IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Elas realizam funções diferentes em momentos diferentes, mas elas são a base da nossa resposta imune adaptativa, em termos de execução, em termos funcionais. Então, a IgG1, normalmente, é a mais prevalente que circula no nosso sangue, e tecidos, obviamente. Nós temos a IgG4 e a IgG,
a IgG4 e a IgG3 são a menos comuns, principalmente a IgG4, são a menos comuns. Né? Então tem nessa ordem de importância, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Não de importância, em termos de concentração. Aqui embaixo tem a abundância dela, 60%, 32%, 4% e 4% para IgG4. Normalmente, IgG4 tem menos do que IgG3, na prática. Então, e esses anticorpos, eles diferem no seu formato. Principalmente, assim, o que mais destoa deles aqui, ó, é a IgG3. Ela tem muito mais pontes de sulfeto e ela tem uma região muito variável que liga as duas cadeias pesadas. Então, isso daqui, por exemplo, confere algumas características próprias a esse anticorpo. E os outros também são assim. Então, aqui eu tenho uma outra representação da figura, no qual mostra quais são as principais diferenças que fazem com que esses anticorpos tenham estrutura e funções um pouco diferentes. Então, aqui eu já falei da questão física dos anticorpos, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a IgG1 aqui embaixo. Eu tenho ela desse formato, a IgG2 eu tenho alguns isômeros, que varia entre eles. Eu tenho alotipos na IgG3, né, que é essas extensões diferentes aqui, e também a IgG4, que ela tem algumas propriedades ela mistura suas cadeias, isso depois que ela é produzida. Mas eu também tenho essas variações alotípicas aqui, ó, entre os subtipos, são que dentre cada anticorpos eu tenho variações e sequências de aminoácidos entre eles. Então, existem alguns padrões distintos nessas regiões, principalmente região de cadeia pesada, ó, né? Que me dá essa característica constante dentro de cada uma das subclasses. Né? E isso também representa algumas características. Né? Além de uma terceira... Então, eu falei dessa variação proteica que tem entre eles, né? Que é uma variação de alótipos. Eu tenho uma variação estrutural, que é essa variação das cadeias das pontes de sulfeto. E eu tenho também uma terceira forma de variação entre os subtipos de anticorpos, que é os padrões de glicosilação. Isso daqui modifica bastante a função do anticorpo também. Então, se o anticorpo A tem uma glicosilação X, o outro tem uma glicosilação Y, isso pode fazer com que o anticorpo tenha propriedades diferentes. Mas, de forma geral, nós temos esses 3 tipos de variações entre os subtipos de anticorpos. E ainda, dentro do anticorpo, eu tenho algumas funções executoras, né, de comunicação, né, dizendo de forma bem simples, que o anticorpo ele executa. Né? Então, o anticorpo, normalmente, ele tem uma região que é ativa o sistema complemento, ele tem uma região Fc-gama, que é uma região de ativar células efetoras, né, como citotoxicidade, entre outras características. Uma região, né, o TRIM, que são região de ativar outros receptores do sistema imune para a resposta antiviral, entre outras funções também. Estou sendo bem assim, bem específico. Mas cada uma disso aqui, ó, é um mundo à parte para ser estudado. Essa relação, por exemplo, de como que o anticorpo vai ativar o sistema complemento. Tem regiões também de transporte por membrana fetal, porque possibilita anticorpos terem uma dobradiça, terem uma movimentação e se ligarem com determinados receptores que faz, por exemplo, ele ter um delivery específico, né? E tem ainda funções ainda que o pessoal nem caracterizou direito ainda, né? Que estão sendo estudadas, sendo caracterizadas para poder fazer regulagem imunológica. Então, são linhas ativas de pesquisa, mas sim, eles também têm outras modulações do sistema imunológico. Então, para dizer assim, que o anticorpo não é aquela molécula sem graça, que olha, não tem mais nada para fazer, já acabou, já estudou tudo que tinha que estudar, pelo contrário, à medida que a evolução na bioquímica estrutural vai indo, né, a parte de bioinformática, inteligência artificial, vai poder descobrir novas coisas, né? Então, como qualquer área também. Então, essa aqui é uma tabela que ela resume bem a função de cada um e eu preciso explorar. Desde a IgD, IgE, IgM, IgA, que são as classes, né, básicas, e os subtipos, que é IgG 1, 2, 3 e 4. Então, para neutralização, basicamente, tirando IgD e IgE, todas têm algum grau de neutralização. Todos os subtipos têm neutralização, né? Então, que é uma função que de ligar e inativar alguma coisa. A opsonização
né, que é essa atividade já ligada à região constante, é 1 IgG3. Ativar células, né, aquela função de células efetoras, normalmente da imunidade celular, também é bem forte, né, IgG1 e IgG3. E ativar mastócito, normalmente é IgE, que está relacionado à alergia. Então, essa deposição de grânulos aí já é o nosso anticorpo da alergia. E, por exemplo, ativar complemento é muito forte na IgN, mas dentro da IgG é IgG1 e IgG3. A gente distingue aqui, ó, a IgG4. O que é a IgG4? Ela praticamente tem função de neutralização. Essa é um anticorpo, entre aspas, limpo. Ele só liga no alvo, liga de forma bastante forte, mas ele não tem função efetora indireta, como outras funções, como os outros subtipos. Então, ele é um anticorpo, de forma bem simples, desprovido de funções efetoras. Isso, por exemplo, tem interesse, tem vantagens e desvantagens. Mas a IgG4, por exemplo, é um anticorpo. Muitas empresas biofarmacêuticas, né, que têm anticorpos monoclonais para imunoterapia, elas usam o IgG4 porque ele é um anticorpo que se ele tiver que ligar em alguma coisa, tipo um receptor de célula, para fazer um knockout, para fazer uma atividade específica de ligar e não precisa de funções efetoras, esse é um anticorpo como biofármaco. Né? Então, eu não quero que, por exemplo, ele gere nenhum grau de inflamação. Então, esse é o anticorpo, né, o anticorpo monoclonal que é usado nesse formato para poder fazer a imunoterapia. Caso contrário, outros anticorpos, que é o mais comum, é IgG1, quando eu quero que, além dele neutralizar, ele faça funções efetoras. Então, eu vou fazer um monoclonal que tenha o perfil IgG1. E assim é escolhido o que é adequado para cada situação. Bom, sobre os subtipos de IgG na infecção natural por SARS-CoV-2. Aqui a gente vai mostrar alguns trabalhos que a gente fez, mas que representa bem o grau de o grau assim, né, de publicações que exploram a área. A gente, na pandemia, a gente trabalhou algumas coortes aqui da área da saúde. Aqui é especificamente uma coorte do Emílio Ribas, de pacientes em estados, né, que foram internados lá. A gente, assim, utilizou bastante estudos para classificar os anticorpos, perfis clínicos e tudo mais. Mas, basicamente, a gente viu um perfil muito assim, diferenciado entre aqueles indivíduos que morriam daqueles indivíduos que não foram a óbito, né, os indivíduos que recuperaram. Então, a gente via que, funcionalmente, um anticorpo, nesse caso aqui, a gente fez avidez, que é o que? A capacidade, a força que o anticorpo tem de ligar no vírus. Então, a gente via que, por exemplo, pelo grau de avidez, esses anticorpos eles eram pouco efetivos, embora às vezes tinha muito anticorpo. Então, a gente usava maneiras assim, por exemplo, de classificar, olha, esse perfil de paciente aqui, o anticorpo tem um padrão, né? E o paciente que recuperava tinha um anticorpo com muito mais avidez. Basicamente, era de avidez média para avidez alta, enquanto os que vieram a óbito, o anticorpo realmente era fraquinho em se ligar ao patógeno. E a gente fez isso também, tanto transversal como longitudinal. Longitudinal, a gente vai vendo que, à medida que, em azul, são pacientes que recuperam após a infecção. Esses anticorpos têm maior avidez do que os anticorpos dos indivíduos que morreram. Parece óbvio, mas não é, porque por isso daqui a gente dá para, por exemplo, prever e fazer uma evolução, por exemplo, do sistema imune do paciente. Não, esses de vermelho foram a óbito. Então, mas durante a coleta, a gente vê que o padrão da resposta de anticorpos é diferente. A gente também estudou, longitudinalmente falando, os perfis de IgG. A gente viu aqui que ao longo da evolução da doença, você tem a prevalência de IgG1, né? Secundariamente, não posso assinar agora não, desculpa. A gente tem que, ao longo da infecção,
eu tenho prevalência IgG1, depois eu tenho a IgG3 e aqui a IgG4. Aqui a gente analisou os 3 perfis de anticorpos. E a gente viu que, por exemplo, o IgG4, ele estava aumentado, por exemplo, em indivíduos graves. Isso não é uma coisa esperada. Então, a gente foi um dos primeiros grupos no mundo a ver isso. Né? Esse perfil de IgG4, ele estava nesses pacientes, nessa fase inicial da infecção, de uma forma bastante aumentada. Então, tinha alguma coisa descoordenada no sistema imunológico. Ao passo que, quando eu comparo pessoas que recuperaram dos que morreram, e eu vejo que o perfil de IgG1 e IgG3, isso é esperado aumentar, né? Porque esse é o padrão, né? O padrão normal que a gente espera numa resposta imune é ter IgG1 e IgG3 prevalecerem, como falei inicialmente, né? E só que não é que IgG4 aumentou mais do que os outros, mas ela teve uma proporção, a proporção que antes era muito grande ficou muito menor. E isso chamou a atenção a gente publicou na época, e a gente é bastante citado por isso até hoje, com relação ao que eu vou falar depois das vacinas. Então, isso que na época despertou um interesse da gente continuar estudando isso. E aí a gente sabe, então, que desse trabalho a gente tem 2 informações. Sim, na infecção natural está ocorrendo aumento de IgG3, mas também detectamos IgG4 nos indivíduos que vieram a óbito. Né? Isso é informação relevante, né? E aí a gente tem que entender o que isso representa. O que é IgG1 e IgG3, a gente sabe que elas têm uma função muito parecida. Normalmente, a IgG3 está mais pronunciada do que a IgG1, mas elas não mudam o perfil de resposta imune. Né? O que chama a diferença aqui é que, enquanto é forte para IgG1, para IgG3, uma dessas características aqui é muito forte. Ao passo que a vida média da IgG3 é menor do que a IgG1. Mas só para vocês entenderem que, né, elas têm um perfil parecido, mas com intensidade diferente. E isso é esperado numa vacinação correta. E isso é esperado como uma resposta de infecção correta, né? Então, a IgG3, ela realiza as funções, além de reconhecimento do antígeno, tanto proteínas como policarboidratos, neutralização, ativação de complemento, fagocitose, citotoxicidade, uma série de regulações de outra função, né? Então, só que ela tem essa característica aqui, ó, pró-inflamatória. Então, ela tem a característica, né, de poder ter algumas reações também adversas. Mas a inflamação ativada como sistema de defesa, né? E, por outro lado, a IgG2 e a IgG4 também segue o mesmo perfil. Tem atividades parecidas, né? Só que a IgG4 é mais extrema do que a IgG2. Algumas características, os polissacarídeos. A IgG2 reconhece polissacarídeos de preferência, enquanto a IgG4 normalmente está ligada à exposição crônica a proteínas, né? Então, alérgenos, antígenos virais, parasitários, entendeu? Então, assim, bom, outra coisa assim que chama a atenção na relação das duas é que, claro, a IgG4 tem menor concentração do que a IgG2, né? E ela surgiu nos eventos de vacinação com vacina de RNA mensageiro, após algumas doses, que eu vou mostrar posteriormente. Agora, com relação a esses anticorpos, essa relação deles, no caso da vacina, da vacina, ou mesmo da infecção da COVID, e isso é muito comum também em arboviroses, né, tipo dengue, e teve com Zika, isso atrapalha muito o desenvolvimento de vacinas, é o medo de gerar ADE, que é o quê? Que é o Antibody Dependence Enhancement, que é o quê? Que é o estímulo, né, daquele grau patológico como dependente de anticorpos. Para quem não viu isso ainda, né, é muito comum em virologia, mas assim, a questão ela é classificada, para entender melhor, em 2 formas, uma forma clássica e uma forma inflamatória. Quando eu tenho ADE da forma clássica, normalmente a ligação de um anticorpo que não está completamente maduro para ligar ao seu patógeno, ao seu alvo específico, ele, em vez de ele trabalhar ajudando, ele favorece a entrada de vírus na célula.
por exemplo, se esse vírus vai entrar no macrófago, e aí eu tenho esse estímulo da opsonização, por exemplo, e tal, mas ele não consegue neutralizar o patógeno, ele simplesmente vai colocar o patógeno lá dentro do macrófago, e aí vai permitir a multiplicação facilitada desse patógeno na célula. Então, esse é um dos dois mecanismos de ADE principais. O outro mecanismo já é mais indireto. A presença do vírus em contato com células do sistema imunológico leva a uma desregulação, uma alteração na resposta inflamatória, no qual há uma exacerbação dessa resposta inflamatória, levando a quadros assim de uma inflamação muito grave, né? Que isso pode levar ao quê? Uma piora clínica muito grande, não pela patogenicidade em si, mas pelo uma desregulação do próprio sistema imunológico em produzir muita inflamação. Então, são os dois mecanismos principais de ADE, e que sim, eles podem estar relacionados com a resposta humoral, ativando ou não, né? Principalmente a IgG3 é um dos principais gatilhos que podem levar à produção de IgE. Então, isso daqui é um campo de pesquisa bastante intensa para quem trabalha com arbovírus, né? Porque eu não posso desenvolver uma vacina para Zika, sendo que quando eu desenvolvo, se eu não desenvolver anticorpos suficientemente fortes e maduros, que têm uma capacidade muito forte, quando eu vacinar para a Zika a população e tiver caso de dengue, eu posso passar a ter quadros mais graves de dengue naquela população vacinada por Zika. Então, isso, por exemplo, é um dos principais exemplos de dificuldade para vacina para Zika. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... E tem outras áreas também que acontece esse fenômeno, né, dessa questão imunológica. Bom, terceiro tópico agora, passando para subtipos de IgG produzidos em diferentes vacinas, o que a gente vê, assim, que esse é um problema mesmo bem forte evidenciado nas vacinas de RNA mensageiro. As vacinas de RNA mensageiro, sabe-se, e já tem bastante estudo, a gente está acompanhando isso, é claro que a resposta esperada é uma boa relação entre IgG1 e IgG3. A IgG4, elas apareceu muito discrepante do que é comum, né, durante a terceira dose, né, o pessoal percebeu que estava tendo esses problemas de IgG4 muito aumentado. Isso já ligou alguns alertas, né, sobre por que essa IgG4 estava aumentada. Como a gente sabe, existem diferentes plataformas vacinais, né, para uso geral e mesmo na Covid-19. Basicamente, a gente tem vírus inativado, que é a Coronavac, nós temos VLPs, nós temos vacinas recombinantes, vacinas virais, de vetores virais, né, recombinantes, etc. E as de ácidos nucleicos. Cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem, tem uma aplicação específica, tem uma indicação específica aqui, e assim, mas o que realmente destacou no caso da Covid, e que a gente gostaria de acompanhar os efeitos, né, seria as vacinas de ácidos nucleicos, né, que é no caso a vacina de RNA mensageiro. Então, essa é a vacina, aonde ela foi aplicada, né, de uma forma rápida, e claro que agora acompanhar, né, após a vacinação, os efeitos que essa vacina tem trazido. Né? E claro que a ideia aqui é gerar informações para o quê? Para melhorar a tecnologia, para entender o que está acontecendo, né? Porque é uma tecnologia nova e isso vai anos para entender. Né? E assim que vem sendo mesmo. Então, o que acontece com as vacinas de RNA mensageiro? A relação IgG1 e IgG3, elas se mantêm. Prevalece nas primeiras semanas de vacinação, a IgG1. Assim, depois a IgG3, depois a IgG2 e, por último, a que menos aparece anticorpos, a IgG4. Quando eu dou um booster, normalmente 3 boosters, que os trabalhos provam isso, aí eu já tenho o quê? Eu mantenho um nível alto de IgG1, mas a IgG4, ela fica na segunda concentração. Então, eu tenho maior quantidade de anticorpos IgG1, depois IgG4,
depois IgG2 e, por último, a que fica menos concentrada, menor quantidade de anticorpo, é a IgG3. Então, aqui essa relação, ela mudou. Né? Eu agora já tenho IgG4, IgG1, que mantém a primeira, mas depois eu inverti, o IgG4, IgG2 e IgG3. Isso acontece muito pronunciadamente nas vacinas de RNA mensageiro. Não acontece dessa forma nas outras vacinas. Não da mesma intensidade. Já foi descritos casos, mas não assim, não tão evidenciados. E o primeiro trabalho que descreveu isso, assim, que é um trabalho referência na área, inclusive esse trabalho citou o nosso trabalho que descobriu as IgG4 no começo da pandemia. Esse trabalho foi publicado, é uma referência para o pessoal ligar esse alerta, né, amarelo com relação às vacinas de RNA mensageiro. Então, eles descobriram que após a terceira dose, os níveis de IgG4 aumentavam muito significativamente. E aí o pessoal foi estudar, foi entender o que estava acontecendo aqui, mas aí, a partir disso, surgiu um monte de trabalhos tentando explicar, né, por que estava acontecendo isso. Aqui, para vocês verem a proporção, ó, de pós-segunda dose, eu tenho apenas 0,04% nesse verde escuro de IgG4. Mas quando eu vou posteriormente à terceira dose, eu tenho quase 20%. Então, de 0,04, a IgG4 passou para 20%, né? Enquanto, por exemplo, aqui, ó, a IgG1, ela estava em 88%, ela se manteve em 72%. Não houve uma mudança tão significativa, mas a IgG4, a relação entre elas mudou muito, mudou bastante, né? Então, assim, a gente viu essa dinâmica, e ela é proporcional ao número de doses, né? Então, aqui eu tenho pós-segunda e pós-terceira dose, a gente vê claramente, ó, ela vai de 0,4 para 4, para 13, para 20. Então, assim, isso que é uma das coisas interessantes. E aí tem as teorias para explicar o que está acontecendo. Uma das propriedades do anticorpo IgG4, que só ele faz entre os 4, os outros não faz, é que ele tem uma capacidade de ligar na região constante de outro anticorpo igual a ele, análogo. Ele se liga nessa região, ele tem alguma interação que faz com que a cadeia pesada desse anticorpo se ligue na cadeia pesada do outro anticorpo, por regiões de ligação provavelmente adesivas. E ainda ele tem uma habilidade que ele até troca uma cadeia pesada com outro anticorpo. Então, ele é um anticorpo que tem essas características de trocar cadeias pesadas, né? Então, e aí ele pode virar o quê? Imagina, se eu tenho essa cadeia pesada laranja, ela reconhece o antígeno A, e a cadeia pesada do azul, ele reconhece o antígeno B, quando ele mistura o anticorpo, igual esse daqui, esse último exemplo aqui, esse aqui passa a ser um anticorpo biespecífico, ou seja, ele tem duas especificidades diferentes. Uma que se liga ao antígeno A e outra ao antígeno B. Então, esse anticorpo tem essa característica aqui, justamente porque ele tem essa troca, né, dos braços, né, das cadeias dos anticorpos. Então, é uma característica que distingue dos demais, né, e isso é levado em consideração, né. E aí, por exemplo, esse anticorpo, ele já está ligado com algumas questões na natureza. E o pessoal fala que esse anticorpo, por exemplo, pode ser responsável por gerar tolerância em quadros de alergia. Por exemplo, em alergia, que é o anticorpo que vai mediar a ativação dos eosinófilos e vai causar todo aquele quadro de alergia, é IgE, né, que quando entra em contato com um alérgeno qualquer, vai ativar as cascatas de degranulação, que é a histamina, né, que para quem não sabe, aquela coceira, aquela coisa toda pela histamina. Quando eu vou ter uma exposição muito constante ao mesmo alérgeno, né, ou seja, a pessoa está num ambiente que ela está, tipo apicultor, que está sempre tendo ferroada de abelha, ele começa a ter uma produção de IgG4 muito alta, porque, como eu falei no começo, a propriedade de gerar a IgG4 é alergia. Desculpa, a repetição. Então, ele passa a ligar inespecificamente na IgE, faz com que a IgE, mesmo encontrando o alérgeno, ela não se liga nos eosinófilos e ela inibe a granulação,
Então, não tem mais quadro de histamina sendo liberado, ou seja, é um processo de tolerância imunológica. Então, é uma das características da IgG4. Ela também atrapalha em anticorpos que combatem células do câncer, já tem trabalhos descritos que, quando tem algum tratamento muito específico, tipo um anticorpo monoclonal anti-IgG1 para câncer, e esse anticorpo, em determinados casos, ele funciona como um imunógeno. Aí esse IgG4 ela também começa sendo produzida e aí ela consegue ligar na região específica do anticorpo monoclonal que iria, por exemplo, neutralizar a célula do câncer. Esse anticorpo, o IgG4, começa a atrapalhar, começa a inibir funções efetoras dos anticorpos que atuam contra as células do câncer, e aí, de certa forma, pode facilitar o desenvolvimento de células, né, cancerígenas. Então, isso sim são discussões polêmicas, mas que ainda tá sendo muito estudadas. Mas existe sim descrições já relatadas com essas características. Aqui também, no caso da vacina, é a mesma coisa. Então, quando o anticorpo IgG3, IgG1 e IgG3 é gerado contra um antígeno qualquer, aí você vacina 3 vezes ou mais, a IgG4 na vacinação começa a aparecer, se ligar na região constante daquele anticorpo realmente correto, e aí começa a atrapalhar o anticorpo funcional, e aí pode ser que isso interfira negativamente na resposta imune. Então, alguns grupos de pesquisa estão relacionando a IgG4 com tolerância à COVID, por exemplo. Isso é muito polêmico, não é provado, não é uma coisa ainda de consenso, mas existem os grupos que defendem essa questão da insistência no mesmo antígeno com as vacinas de RNA mensageiro, né? Então, ou seja, qualquer coisa que eu vou vacinar mais do que eu devo, eu vou gerar alguma consequência. E essa pode ser uma delas. Bom, e uma das coisas que tem N trabalhos publicados é que quando eu uso a replicação por linfócitos B, ou numa COVID moderada, ou numa severa, ou na vacinação, a pressão de produção de linfócitos B, né, e células de memória é muito maior no caso da vacinação de RNA mensageiro do que nos processos. Então, aqui, na COVID moderada, é o processo, é a relação entre o tipo de célula produzida, né, é adequada, tem um equilíbrio. Quando eu tenho uma COVID severa, eu tenho mais plasmabásticos e menos células plasmáticas e células de memória. E quando eu tenho a vacinação de RNA mensageiro, eu tenho muitas células do plasma, muitas células B de memória e poucos plasmas básicos, ou seja, está muito ativa a multiplicação, e isso gera consecutivamente essa maturação, gera mutação, que leva às divisões das IgG4 com maior frequência. Bom, aqui no laboratório, só para entender, aplicações práticas do que a gente vem fazendo. A gente tem um laboratório aqui que tem a parte da parte das amostras, dos colaboradores, que a gente tem as amostras. Nós temos a parte de expressão, tanto de proteínas recombinantes em procariotes como em eucariotes, no caso da plataforma REC. Né? A gente purifica isso, caracteriza bem, faz ensaios, né, baseados em respostas sorológicas. Posteriormente, a gente costuma caracterizar essa resposta, né, pseudovírus, que a gente está trabalhando nisso, e outras formas, né, de caracterizar essa interação funcional. A gente tem também a parte de perfil antigênico. A gente usa uma técnica chamada FISEC, que a gente está utilizando no laboratório, mas a gente já trabalhou com phage display, tanto para a produção e mapeamento de epítopos, como produção de anticorpos monoclonais recombinantes. E, por fim, a gente tem um servidor dedicado à parte de análise de dados. Então, a gente consegue fazer nesse circuito todo aqui diversas caracterizações imunológicas. E eu esqueci de colocar aqui o biotério. A gente tem uma sala de experimentação bem equipada para ver a parte de imunização e resposta imune em camundongo. A gente produziu alguns trabalhos aqui a partir da produção dos nossos antígenos. A gente fez acompanhamento longitudinal e transversal, por exemplo, das principais vacinas que foram utilizadas aqui, né? Então, a gente acompanhou de perto, e um estudo interessante agora é o do Gustavo, que vai defender o mestrado,
é que a gente vem acompanhando, né, o follow-up vacinal, tendo as 3 primeiras doses, 2 Coronavac e uma Pfizer, depois a gente mudando as 4 plataformas, que é a Janssen, a Oxford, a Pfizer e a Coronavac, e vendo, e depois esses indivíduos, essas amostras, a gente agora está ainda finalizando, mas para ver qual o efeito da diferencial após a vacinação bivalente nesses perfis de amostras, né, nesses esquemas vacinais. Então, a gente está caracterizando essa parte aqui e chegou a ter alguns resultados interessantes. Mas a ideia, então, é analisar, né, o perfil vacinal desses indivíduos e extrair o maior número de informações possíveis. E aqui a gente está comparando. Então, a gente conseguiu avaliar a resposta imune, a gente viu a avidez. Entre os níveis de avidez, por exemplo, a gente viu que a vacina da Coronavac foi a que ganhou maior diferença de avidez entre antes e após a vacinação bivalente. A gente viu também que a vacina da Janssen é a que teve a melhor relação após a vacinação bivalente, ou seja, a relação é alta, ou seja, em termos de anticorpos funcionais, porque a avidez é qualidade, né? Não precisa ser quantidade. Então, melhorou a avidez, principalmente naqueles indivíduos que tenham vacinado anteriormente com a Janssen, e, obviamente, para todo mundo foi uma vacinação baseada na Coronavac. A gente não viu muito incremento significativo em termos de avidez para outros esquemas vacinais. Para a neutralização em si, a gente viu que a gente usou um teste aqui, um Protein Microarray. Então, eu queria comentar isso daqui, porque é muito interessante, porque a gente tem uma empresa que tem ajudado a gente nisso daqui, que é um microarray gigante, né, dentro de um poço de ELISA. Então, eu faço de 20 a 30, até 40 reações com diferentes antígenos em um poço de ELISA, né? Então, é um ELISA de microarranjos. É uma tecnologia interessante chamada ViraChip, que a gente estava otimizando aqui com eles. E esse ensaio, além dele detectar, ele também faz estudo de neutralização, e a gente usou ele para verificar esses perfis entre os diferentes esquemas vacinais. E aqui a gente viu que as maiores diferenças é que, quando usa o RAM, a gente já vê que a resposta imune de anticorpos já está no limite. A gente não consegue ter uma diferença tão boa do pré e pós-vacinado bivalente. Mas quando você testa os antígenos já baseado na Omicron, tanto BA2 como BA5, a gente já vê que antes da vacinação o sinal é menor, antes da vacinação bivalente, após o sinal é maior. Então, o ganho para as variantes é maior do que o ganho que tem para quando eu já tenho a variante selvagem, desculpa, a cepa selvagem. Então, ou seja, isso aqui é um exemplo que, mesmo assim, a bivalente, ela ajudou a aumentar o grau de resposta imune para as variantes, no caso as Omicrons, né? Então, por isso, sim, tem que ter uma mudança de perfil de antígeno vacinal. Por isso que as vacinas, elas vêm sendo atualizadas. Porque se elas ficassem na cepa selvagem, não ia ter mais efeito, porque já chegou no limite. A gente também otimizou a parte aqui do Gustavo, que ele fez a otimização dos... A gente queria ver o perfil de IgG 1, 2, 3 e 4 por dot blot. A gente fez um sistema aqui, o Gustavo trabalhou muito nisso daqui, mas a gente viu que prevalece o óbvio nesses esquemas de vacinação. Tem muita IgG1, IgG3 e pouca IgG4 e IgG2. Ou seja, a gente não está vendo esse efeito invertido de IgG4 nessa população, nesse esquema vacinal. Né? Mas, assim, a gente também não acompanhou 4, 5 doses só de Pfizer. Aqui a gente está comparando entre todas as vacinas, né? E a gente viu que realmente prevalece o IgG1 e o IgG3, que é o desejável. Aqui é o mesmo, são os resultados do dot blot, aqui as membranas visualizadas. Eu desconheço as pessoas que trabalham com dot blot para subtipos de IgG. O que a gente tem que fazer aqui é usar um monoclonal para cada um dos subtipos que a gente tem aqui. Em 5 minutos eu termino a apresentação. Então, aqui a gente viu que realmente prevalece, aqui, ó, após a bivalente, prevalece os indivíduos para IgG1, tanto na IgG1, isso. E aí, IgG3, onde a gente vê a maior diferença estatística no pré e pós-vacinal. A gente vê que há diferença estatística para as 4 vacinas.
principalmente para IgG1. As 4 vacinas ganhou um incremento que é estatisticamente significante. Ou seja, então a vacinação bivalente, pelo esse estudo da nossa coorte aqui, ela foi benéfica. A gente também, em outro estudo já publicado aqui do nosso grupo, a gente viu que a IgE também está relacionado com efeitos tanto da infecção como da vacinação. A gente sabe que, por exemplo, doses de vacinação geram maior produção de IgE, que é correlacionado estatisticamente, tanto no nível de IgE como na avidez. Então, a gente viu que tem uma relação, né, bem boa. Né? Ela não é excelente, mas ela é boa. Então, essa correlação de avidez de IgE e neutralização, sim. A IgE também tem alguns efeitos positivos nisso. Nesse estudo também a gente detectou que dos indivíduos controles que não tiveram doença e nem infectado, comparado às vacinações de algumas vacinas, há aumento de IgG4 também. Então, por uma outra abordagem, a gente foi visto que sim, as vacinas têm uma capacidade de aumentar um pouco a produção de IgG4. Por esse trabalho aqui, entre as vacinas que a gente analisou aqui, ó, essas duas aqui no caso. Também tem a correlação de IgE e IgG4. Desculpa, aqui a correlação é muito baixa. Então, a gente não conseguiu ver a correlação de IgE e IgG4. Então, esse trabalho foi publicado agora no final do ano passado, na Scientific Reports, pelo grupo da nossa colega Elizabeth Gaspari, e vendo esse tipo de análise também. Isso aqui é o quê? Ajudando a gente a guiar nas vacinas. Uma pergunta que a gente está fazendo agora é a questão do imprint imunológico. O que acontece com isso? Tentar ser muito simples. Quando a gente vacina uma mesma dose, o mesmo antígeno, várias vezes, é como se você perdesse o repertório imunológico para quando eu mudar levemente o antígeno para uma variante, é como se o sistema imunológico ele continuasse cego a reconhecer os novos epítopos desse novo variante. Ou seja, eu não tenho uma resposta imune significativa para as novas variantes. Então, é como se o sistema imune ficasse, de certa forma, meio cego. Ele não consegue se adaptar, modificar para reconhecer os novos epítopos. Então, isso é uma coisa que já é detectada nas vacinas da Covid e por isso tem que mudar. Você não pode ficar usando o mesmo antígeno, porque senão você vai perder essa capacidade dele reconhecer as variantes. E ele fica só reconhecendo majoritariamente os epítopos da cepa selvagem. Entenderam? Então, assim, essa é uma questão que representa uma das grandes observações feitas após as vacinações bivalentes com a cepa original. Então, por isso que agora as vacinas elas são baseadas nas variantes. Mas tem que lembrar que as mutações é uma porcentagem de aminoácido muito pequenininha comparado à parte repetitiva, que é igual à cepa selvagem. Essa é a questão que leva a essa dificuldade de gerar anticorpos novos contra novos epítopos. A gente também vai estudar agora, mapear para outras técnicas do laboratório, as IgG1, 2, 3 e 4, ver o que esses anticorpos reconhecem, se reconhecem coisas diferentes. Então, a gente usa uma biblioteca aqui, um processo chamado FISEC, que é uma biblioteca de 10 coronavírus diferentes, com dezenas de amostras, e aí com isso a gente consegue fazer comparações numa escala bem maior do que qualquer microarranjo. Aqui, essas caracterizações de amostras que a gente vem fazendo no passado, principalmente das coortes aqui que a gente tem, elas serviram também, aqui são os trabalhos do Hernan, para caracterizar indivíduos que têm respostas de anticorpos desejáveis, para a gente chegar a isolar anticorpos monoclonais recombinantes, e esses anticorpos sejam que tenham uma capacidade de ligar a diferentes variantes de coronavírus, ou mesmo diferentes coronavírus. Porque a estratégia é selecionar altos respondedores na vacinação, né, que é um processo de imunização. A gente selecionou 20 indivíduos, nesses estudos aqui do Hernan, na primeira parte. Na segunda parte, a gente construiu uma biblioteca de phage display de anticorpos, selecionou contra peptídeos da alça,
que é uma região conservada em praticamente muitos coronavírus e suas variantes. Então, por exemplo, se tem monoclonal que reconhece a variante, as variantes Omicron, provavelmente não vai ter diferença significativa na alça. A gente selecionou, escolheu os genes e o Hernan agora está nos Estados Unidos fazendo a BEP dele de doutorado na parte da síntese desses 7 anticorpos que ele selecionou para expressar eles e validar eles, tanto em sistema de microneutralização como os ensaios em vivo. Então ele está lá fazendo isso, inclusive ele está assistindo a aula agora. A ideia que o grupo pretende chegar é fazer a questão da pesquisa translacional. Uma vez que a gente tem alguma molécula de algum valor biotecnológico, passa-se por uma escala de lotes piloto. Então, esse pessoal aqui que a gente faz parte lá na Unesp de Botucatu, tem a capacidade de pegar aquilo que sai da bancada e fazer amostras para que essas amostras atendam a regulamentação dos testes clínicos e aí a gente possa evoluir para tirar isso da bancada e dar um passo além. Isso aqui é um tipo, né, de biofábrica chamada CDMO, que ela produz os lotes clínicos sob contrato, tanto para empresas públicas como privadas, para que elas possam testar clinicamente após a aprovação na Anvisa, né, porque eu não posso produzir no meu laboratório um anticorpo monoclonal e sair por aí testando. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura que não existe no Brasil ainda, que possa produzir um lote clínico para ser testado aqui. Uma das coisas que entrava o desenvolvimento no Brasil é que no Brasil não tem quem faça isso. Normalmente é só feito no exterior e não é nada barato. E é por isso, na ausência desse tipo de iniciativa, é que gera o chamado Vale da Morte. Tudo que é produzido na universidade não vai para o mercado porque falta essa etapa, falta essa ponte. Então, uma CDMO ela faz a ponte entre a pesquisa básica e a básica e aplicada, né? Para que aquilo seja industrializado. Então, de forma geral é isso. A mensagem final que fica não é só a quantidade de anticorpos que importa, mas o tipo e a função que eles exercem. E a gente tem como explorar isso de forma bastante diversificada. Isso aqui é o que o nosso grupo vem fazendo, a gente está amadurecendo nisso, e a gente espera melhorar bastante futuramente. Isso que eu tinha, meu contato, meu e-mail está aqui, quem quiser seguir LinkedIn, eu costumo postar bastante coisa lá, assim, relacionada a essas áreas de pesquisa, e estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Muito interessante mesmo, professor. Nem não imaginava que teria tanta diferença entre os subclasses de IgG. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, que está no chat. Indo em um sentido contrário do que foi observado pelas infecções naturais, você acredita que o aumento de IgG4, de certo modo, poderia ser benéfico, considerando um possível controle da resposta inflamatória do indivíduo, por exemplo, diminuição da tempestade de citocinas, em decorrência dessa capacidade de tolerância que você apresentou? Boa pergunta. Uns falam que é benéfico, outros falam que não é. Vai depender muito do contexto clínico. Então, eu vejo a IgG4 como uma produção assim, de forma insistida. Então, se você passa do ponto, é como se eu acho que ela está mais relacionada à tolerância, é o que eu acho, não tem como provar isso ainda. E se ela está como tolerância, em alguns casos é desejado, mas em outros casos não pode, porque ainda ela vai diminuir a resposta imune da parte efetora que é preciso. Então depende. Depende da situação. Como na vacinação não é legal, porque já é uma tolerância, ou seja, vai facilitar a infecção, porque vai diminuir a resposta imune celular, mas no caso, por exemplo, de alergia, já seria ótimo. Depende. Perfeito. A Ana Beatriz tem uma pergunta, pode fazer. Oi, professor, parabéns pela apresentação. Obrigado pelo conteúdo. A minha dúvida o excesso de IgG4 pode estar associado à Covid prolongada? Se esse paciente teve um boost de vacinação? Pode porque daí vai ter alguma evasão coisa... da resposta imune. Pode, sabe por quê? Porque é uma resposta desbalanceada. E como eu mostrei no slide lá, a parte de multiplicação de linfócitos B
ela é muito dinâmica. E aquilo ali gera é um motorzinho ligado, né, muito forte, produzindo e diferenciando linfócitos B, plasmoses e tudo mais. Então, se isso gera uma produção exagerada, porque a vacina é forte, então tem trabalhos que falam, por exemplo, que existem detecção de moléculas de RNA, da vacina de RNA, 200 e tantos dias. Imagina, se seu ideal seria o antígeno ficar ficar depositado, estimulando o sistema imune por poucos dias, já gera uma resposta imune. Imagina você ter um antígeno sendo produzido 200 e tantos dias. Então, é uma coisa assim que eu não condeno a vacina de RNA. Eu acho que, como toda inovação, ela tem os seus ajustes. Então, talvez a dosagem, talvez a localização seja adequado. Agora, Covid longa é uma questão ainda muito complexa, porque é muita coisa afetada, são muitas interações. Então, agora, se você pensa que qualquer coisa que está desestabilizada no nosso sistema imune pode gerar um desbalanço lá na frente. Então, eu acho que sim, pode ter um efeito? Pode. Eu até pensei e falar, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui relacionada à Covid longa. Mas na hora que eu fui ver coorte, aí a gente terminou as vacinas bivalentes, a gente cortando o nosso financiamento. Porque agora não pode fazer nada com Covid. Agora, tipo assim, paga tudo, ninguém pesquisa mais Covid, vamos pesquisar o resto, menos Covid. E aí que entra agora, e esses efeitos agora na população? Porque, querendo ou não, igual você falou, a Covid longa, tem muito mais pergunta ainda do que respostas. Sim. E não é só a Covid longa, tem a questão. E essa vacinação que ocorreu de 13 bilhões de doses que praticamente mudou a população mundial. Entende? Então, quanto de coisa a gente tem que continuar estudando para entender isso há 1 ano, 5, 10 anos após a pandemia. E o senhor sabe se existe alguma estratégia de polarização dessas vacinações, tipo, para mudar mesmo e não ser só de mRNA, para ter esse aumento de IgG4, talvez? Sei lá, se Então, não, tomar uma mas eu primeira acho que dose. Pode falar. não tem problema nenhum você vacinar com a vacina de RNA 2 doses. Não, O mas problema assim, é que não pode T4. não pode ser 5. Então, o que é a grande, por exemplo, é 5. Tem pessoas que receberam 5 doses, incluindo a bivalente. Fora as monovalentes já variantes, mas como eu falei, a mudança total de aminoácidos de uma variante para selvagem é muito pouca, né? Porque são 20, 30 mutações da Omicron para selvagem, mas agora as variantes é 1, 2, 3 mutações. Uhum. Então, o que a gente aprende disso? Tem que alternar as plataformas vacinais, tem que alternar os antígenos, tem que alternar o delivery, o adjuvante, etc. Entende? Então, tem que ter esse cuidado para não pegar só uma coisa e ir com ela. Essa que é a mensagem. Tá certo, obrigada. Com relação à vacinação. Covid longa já é outra história, já tem uma série de coisas envolvidas. Só uma perguntinha que eu fiquei com uma dúvida, professor. Naquela questão de trocas de cadeias pesadas entre o IgG4 e outras subclasses de IgG. Isso não poderia diminuir a avidez do anticorpo para o antígeno? Não, na verdade, ocorre trocas entre as IgGs, né, basicamente, mas ela se gruda em outros. Mas ela sim, se você tem uma IgG que liga um epítopo A, um epítopo B e um epítopo C, a IgG4 e há trocas, aí sim há um desequilíbrio aí. Ele fica biespecífico, né? Mas ele também pode ficar tanto mais forte quanto mais fraco. Porque para quem trabalha com anticorpos recombinantes, é comum você trabalhar com, assim, é uma das estratégias hoje, é você trabalhar com anticorpo biespecífico, que vai reconhecer o mesmo anticorpo vai reconhecer 2 epítopos diferentes. Esses epítopos estando próximos, eu posso fazer manobras moleculares para ele ter uma atividade melhor, por exemplo, neutralizante. Depende. E tanto é que o anticorpo IgG4 ele é excelente anticorpo neutralizante. Perfeito. Ele é melhor, ele tem o que tem mais força de neutralização, porque ele passou um longo processo de maturação de afinidade. Lembra da gênese dos anticorpos? Para produzir um anticorpo? Você tem recombinação homóloga, você tem mutação somática, você tem
aquela diversidade toda para produzir anticorpo. Quem não lembra, no Abas é assim, é tranquilo. Mas é complicado, é um jogo de baralhos. Então, quem foi mais selecionado evolutivamente ao longo do processo imunizatório é a IgG4. Então, ela é advinda de um processo de uma evolução por insistência do mesmo antígeno. Então, eu não condeno e também não vou elogiar. Cada caso vai ter um caso, que ela é benéfica ou não. Perfeito. Perfeito, então, professor. Muito obrigado pela palestra. Foi muito interessante e esclarecedora. E esse vídeo ele vai ficar no canal do YouTube, para quem não assistiu ou para quem quiser reassistir, vai ficar no canal do YouTube a partir de amanhã. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite e desejo sucesso à empreitada de vocês. Muito obrigado. E tem tudo para dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Tchauzão para vocês. Obrigado. Até mais. Obrigado.